Atenção para os 5 top das campainhas velha. Podcast Tu é cego. É isso mesmo, mais um podcast ganhada pela olhar diferente que eterniza histórias da Rádio Voxvision. Baixe o aplicativo da Voxvision, multiplataformas ou ouça nos rádios net. A produção é do Teco Barbero e o Bruno Branco, jornalista Michele de Paula, Augusto Monteiro Mineiro, lá no vídeo e logo, Mazinho Catingueiro aqui na Radiola de Som. Paulo Mocorongo no café, mais um podcast ganhada está entrando no seu YouTube e na sua Voxvision. E aí, meninos, como eles estão? Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí que acompanham mais uma vez essa coisa maravilhosa que é o nosso podcast Sega. Estamos aqui mais uma vez, né, com grandes convidados. Você vai curtir muito, tenho certeza. E aí, Bruno, você tá bom? Tô bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos e amigas que estão aqui nos acompanhando. É uma satisfação enorme estarmos aqui de volta, né, pela Voxvision, pelo olhar diferente, e hoje com uma convidada muito especial. Ela que é terapeuta ocupacional, enfim, ela já trabalhou aí com pessoas com deficiência. Ela tem muita coisa para contar pra gente aí, muitas histórias. Então, vamos lá, Tamara, se apresente pra gente. E quem é Tamara Pereira de Oliveira? Conta pra gente aí, vamos lá. Olá a todos, a todas. Que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse convite especial. Com certeza, esses amigos de longa data, hein? Quando me formei, dei de cara com essas figuras. Foi mesmo. As malas. Nossa. Ô, Tamara, você mal se formou, já teve desafios gigantescos aí pela frente. E põe desafio nisso. Olha, Prova que é uma bela profissional, porque para aguentar essas múmias sem alça aqui é brinquedo. E nós dois ainda no mesmo... Não, fora os outros que não estão aqui, né? foi a minha primeira experiência pós-formada em 2009. Logo com essas figuras, né? A deficiência visual, que era um desafio na época, ainda 2010, acho que foi em 2010 quando eu comecei a trabalhar com eles. A sociedade ainda não tinha, né, os equipamentos, toda a acessibilidade que temos hoje. Então foi um desafio, mas deu para fazer muita coisa, hein? Nossa, que bacana. Mas vamos lá, vamos voltar um pouco mais para trás. Conta um pouco sobre você, por que escolheu essa profissão, e como chegou aí a trabalhar com as pessoas com deficiência. Se você já convivia com elas antes, nunca tinha convivido, como é que foi? Então, vamos lá. A terapia ocupacional, ela foi uma escolha, a minha primeira escolha, né, para fazer a faculdade, lá me formando no colegial, e já dei sorte, já me dei bem, porque realmente foi uma profissão que de cara, assim, eu me apaixonei quando eu comecei a trabalhar. Os deficientes visuais, eles já eram meus amigos de infância, então já tinha contato com eles, inclusive o convite de trabalhar foi por conta dessa amizade que eu já tinha com eles, e não teve como nem falar não, né, por ser um desafio, assim, mas assim, a amizade ali foi em primeiro lugar.
Mas aí, você acha que por ter já essa convivência com eles, isso te ajudou também a escolher a profissão? E conta um pouco para o pessoal que não sabe ainda, o que faz o terapeuta ocupacional? Não foi pela deficiência visual, pela deficiência, na verdade. O meu interesse em escolher a terapia ocupacional foi porque eu senti em mim uma facilidade em ajudar o próximo a conquistar e superar os seus obstáculos, especialmente os físicos. Apesar de não pensar na deficiência, eu pensava nos idosos com um AVC, que tiveram um derrame. Eu pensava em trabalhar com os idosos com sequelas de um acidente vascular cerebral, um derrame. E a terapia ocupacional, ela trabalha com isso, né? Com essa reabilitação da pessoa que tem alguma limitação, alguma perca de algum sentido, ou seja, ali físico, psicológico, mental, social, que interfira na sua independência, na sua inclusão social. E a terapia ocupacional atua auxiliando, adaptando, readaptando, enfim, tornando esse cotidiano o mais saudável possível, mais independente, a pessoa com mais autonomia possível. Bacana. E aí, você é de onde e se formou onde? Eu sou de Jundiaí, São Paulo, e a minha formação foi na Unesp, em Marília, São Paulo. Então, passei 4 anos da minha vida em Marília, interior de São Paulo, mas me formei e já voltei logo para Jundiaí. Tá, e aí você foi trabalhar em qual associação que você acabou conhecendo esses dois caras lindos aí, para não dizer outra coisa? Em Jundiaí, você é cego, mano. Em Jundiaí tem uma ONG, né, que se chama... Tinha. Infelizmente tinha, não tem mais. Não tem mais? Não. Poxa Acabou. vida. União dos Deficientes de Jundiaí, em região. E eu era voluntária, né? Eu fazia aos sábados, fazia os meninos acordarem cedo, era 8 horas da manhã, aos sábados. E a gente tava lá, hein? A gente e o escambau, quem abrir era eu. Você chegava 10 horas, às vezes. Ai, será que ele vai vir? Ah, não sei, sabe? Você via de longe, pegava trem, né, Bruno? É que eu vinha de Francisco Morato. Pegava trem, pegasse mais cedo, Você saía então de Morato para ir para Jundiaí, Bruno? 5 horas da manhã já tem trem, às 4. Não, mas não dava, pô. O nosso grupo começava às 8 da manhã e até meio-dia, e a gente fazia bastante coisa. Era um grupo de atividade de vida diária, que é a especialidade da terapia ocupacional. O Bruno cortava o dedo, era interessante. A atividade de vida diária é aquela atividade que o indivíduo faz todos os dias. Então, é dividido em alimentação, o indivíduo come, então é saber como ele come sozinho, a maneira que manipula os alimentos, desde a alimentação, a vestimenta, como despir e vestir sozinho, com independência. Então, a gente fazia treino de como dobrar, facilidade, guardar, facilidade das roupas para poder achar. Cortar a salsicha. Bruno só cortava a salsicha. Que isso. Não, mas esse trabalho é fundamental, né? Que a pessoa, principalmente, né, com deficiência visual, porque outras deficiências é um pouco mais fácil, a não ser que ela tenha alguma dificuldade, né, motora e tal. Mas a visual, você precisa ter esse trabalho, né? É bem importante, né? É um treinamento, né? A gente fazia lá um treinamento, porque não tem segredo, não tem receita de bolo. A gente fazia ali de acordo com a habilidade que cada um tinha. Eu lembro como hoje um cego descascando laranja. Eu não sei descascar laranja. Sabe aquele cego descascava uma laranja? Que barbaridade, senhor Pedro. Eita! Verdade, sabe a habilidade. Ó. Que bacana. E não é que então, foi cego, né? Já sempre foi cego. Não sei quem que ensinou ou ele desenvolveu essa habilidade. Bacana, ele descascava laranja como ninguém. Impressionante.
Homem muito Então, bom. você vê que isso é puramente habilidade mesmo. Algumas habilidades. Exatamente. É interessante isso aí. Enquanto isso, a Bruno Branco tinha uma habilidade incrível para cortar o dedo. É incrível. Só uma habilidade que ele desenvolveu. Mas aí vocês passaram quanto tempo fazendo atividades aí com a Tamara? A Liana vai pegar essa risadinha. Acho que foram uns 2 anos. É mais, eu acho. Foi uns 3, Mais? 4. Foi Não, porque. Foi sim. Porque as últimas receitas que eu andei fazendo lá foi o feijão. Que no fim eu nem experimentei o feijão. Não sei se ficou bom. Porque aconteceu um negócio interessante, não deixa? E o feijão acabou ficando para outro comer. Mas quem comeu disse que ficou muito gostoso. Então vamos confiar no gosto da pessoa que Sim, na degustou cozinha, o feijão. Fazíamos de tudo. Desde a sobremesa, rolou um bolo de cenoura maravilhoso. Bolo de cenoura. Mas daí era só você, Tamara? Para todo mundo ali? Não tinha mais gente que ajudava? Como terapeuta ocupacional, Só sim, ela. mas a gente tinha também uma pessoa que atuava com massagem, acho que era massagem, uma psicóloga. Essa psicóloga deixou tudo mais louco do que tava, mas sumiu. Eu tô falando porque ela sumiu. Então. Mas a terapia ocupacional era o que mais assim, atuava, porque eu englobava muita coisa, né? A gente ia ao cinema. Comer lanche de mortadela, né? Fazia muita coisa. Eu lembro do cinema, tipo, assistir Tropa de Elite. Eu lembro, quase que eu perdi o último trem. Nós também, eu particularmente também tinha audiodescrição que ela fazia, porque na época não tinha. Então. Fazia a audiodescrição da peça teatral, a gente foi ao teatro, ao cinema, andávamos de trem, muitas vezes a gente foi para São Paulo, enfim, na Reatec, né? Que é a também, que eu queimei o café, eu queimei o bico com o café. Eu tava lá lento pra tomar o café, porque eu já sou lento em tudo que eu faço. E aquele café fervendo, e ela ficava, vamos. Aí eu virei o café, queimei o bico. Barbaridade. Meu biquinho é delicado. É um biquinho de garota. Mas, Tamara, a gente está falando aqui em muitas atividades da vida diária, né? Você, como terapeuta ocupacional, trabalhando isso, ensinando. O que você aprende, né? Fazendo o curso de TO, que você aplica aí na prática com eles? Que eu aprendo. Isso, o que você, o que te trouxe, né? O curso te trouxe de técnicas, de coisas que você usou para fazer isso aí, para fazer esse tipo de trabalho? No curso, o que a gente aprende é ser criativos. Como eu te disse, não existe receita de bolo, né? Ele ser terapeuta ocupacional precisa de muita criatividade. Né, não tem, principalmente com estimulação da atividade de vida diária, ela é na prática. Então, eu observava os meninos a realizarem os movimentos, né, as tarefas, e a partir de cada um, eu ia adaptando o movimento que cada um fazia. Então, a gente ia para a prática. Eu observava, é um trabalho de muita observação, eu precisava estar 100% atenta em tudo que eu fazia com eles. Então, assim, qual é a técnica da terapia ocupacional? Atenção plena. Precisava estar ali atenta ao que cada um estava fazendo e aí orientando de acordo com o que cada um tinha, porque não adiantava eu chegar apresentando a eles uma técnica, uma forma de realizar ali, o descascar laranja, dando o exemplo que o Mazinho trouxe, sendo que cada um tem a sua cultura, a sua experiência em casa, os seus hábitos, né? Então eu ia ali adaptando o que cada um já tinha, e assim fica mais fácil para o paciente conseguir realizar. Perfeito. E fora isso, que mais que você... Porque isso aí era um trabalho de fim de semana. E aí, como é que foi a sua trajetória? A minha jornada como terapeuta ocupacional, eu trabalhei por 8 anos
concomitante ao trabalho com os deficientes visuais, eu atuava na área social. Eu atuava na casa de acolhimento para pessoas em situação de rua. Então, assim, o meu trabalho de carga horária maior era na área social, da terapia ocupacional social, que eu fazia ali. Qual é a perca, né? Como eu falei, o TO reabilita a partir de uma perca que o paciente tem. Na área social, especialmente os pacientes que eu atendia, que eram pessoas em situação de rua, a perca principal da sua identidade, as pessoas ali que eu atendia não eram mais chamadas pelos seus nomes. Já tinham deixado, inclusive, os seus papéis como ser humano, como pai, filho, irmão, que cada um tinha. Eles ali eram conhecidos e nomeados como morador de rua, que é o termo que as pessoas vulgarmente chamam, né? Mas a rua não é morada. Então, assim, eu reabilitava essa questão social, essa questão da identidade, esse resgate da identidade dali de cada um, para poder retomar o mínimo da sua inclusão social, que é o principal objetivo da TO, né? A inclusão social. Sair da posição de exclusão para entrar na sua independência, na sua autonomia enquanto pessoa, enquanto sociedade. E agora, 8 anos após, né, o meu trabalho, essa linda jornada que eu tive, né, na área social, agora eu estou na área da saúde mental. Eu trabalho num CAPS aqui em Jarinu, atualmente eu moro em Jarinu. E agora é a área da saúde mental bem específico, né? Então, muitos pacientes com sofrimentos psíquicos, né? A ansiedade, a depressão, pós-pandemia, o número de pacientes aumentou muito, né? Com essa demanda da saúde mental. Então, é a área que eu estou atuando atualmente e incluindo as atividades integrativas e complementares. Eu também fui me especializando nas técnicas complementares, né, que são a parte mais integrativa, yoga, fitoterapia, aromoterapia, que é, então, a parte que está agregando na minha atuação dentro da saúde mental. Nossa, super bacana, né? E então hoje você não trabalha mais com pessoas com deficiência visual, né? Não, eles não são mais meu público. Mas a experiência que ela tem para voltar é 2 palitos, né? É só ter oportunidade aí de aparecer uma coisa, porque desse mal ela não morrerá jamais. Coisa linda. Com certeza não esquece, né? E o que você traz pra gente aí dessa experiência com a gente aí com deficiência visual? Experiências que você teve aí, tanto fatos curiosos, quanto fatos que marcaram aí pra você, enfim. Nossa, é muita coisa, né? Nossa, cada dia ali de experiência com eles era um aprendizado que eu voltava para casa e falava, uau, né? Eu mais aprendo com eles do que eles mais me ajudam, né? E evoluir até enquanto pessoa, porque assim, quando você tem a perca de um sentido tátil, auditivo, a gente acha que tem uma limitação assim, de mundo, né, no seu existir no mundo. E não, era uma abertura desse campo de aprender a experimentar o mundo de outras maneiras, que não aquelas que a gente está habituado, que a gente acha que é o único caminho. Então, assim, expande demais, né, a criatividade, as possibilidades, enquanto você experimenta este mundo, né. Então, assim, era isso. Os maiores ensinamentos, né, ampliar as possibilidades. Fora o humor, né, a gente se entristece ou assim, fica chateado, dá raiva, esses humores assim, por qualquer coisa, e quando você passa 2 horas, né, com esse público, você esquece,
Você esquece de todos os problemas e a alegria, o riso, ele é tão muito contagiante. E é isso, né? Vamos dizer assim, você vai falar assim, nossa, né? Como que era esse negócio? Não, eu sou feliz e não sabia. Então, é mais ou menos assim que funciona. Eu entendo. Não, assim, a importância que a gente dá para as pequenas coisas, assim, sabe? Elas ficam mínimas, histórias. Mas o mais interessante é assim, ninguém valoriza o que tem, só o que não tem, né? Então, de repente ela pensava assim, não, sou o ceguinho lá, faz tudo, eu tô aqui, né? Tem que valorizar o que eu tenho, né? É uma forma de olhar as coisas pelos olhos do cego, né? Que bonitinho. E outra experiência que eu acho legal comentar é como assim é importante a nossa comunicação, porque o que a gente fala, a gente acha que o outro que não está entendendo, né? E a gente espera que o outro entenda o que a gente está falando a partir só do que está acontecendo, da nossa mente, né? Das palavras que estão aqui na nossa mente. E aí eu observava, né? Bom, eu falei essas palavras e ele não está me entendendo o que precisa ser feito. Eu preciso mudar as minhas palavras para ele entender, porque ele não está vendo o que eu estou falando e ele não está entendendo o que eu estou falando. Então, eu preciso mudar a minha comunicação, né? E isso, quando a pessoa entende que nas relações, a comunicação para o outro te entender, não é ele que precisa melhorar nada, ele que precisa me entender, sou eu que preciso melhorar a minha comunicação. Entende? Mas isso daí é dom, né? É a mesma coisa de um professor, né? É dom. Quem tem, quem não tem não adianta, querido. Mas precisam dessa habilidade, porque a gente esgota rápido, a gente estressa, a gente não quer falar mais nada, deixa quieto, a gente não se esforça para que o outro entenda, a gente desiste antes, e a arte das relações está ali, nessa criatividade, a criatividade está rolando aqui, né? Mas são as palavras criativas, porque o erro não está no outro que não te entende. As palavras vêm do dom de quem sabe colocar a situação. Então é dom. Na vida não adianta. Porque tem gente que dá aula para ganhar dinheiro. Não adianta. Não vai. E outro é um professor nato. Ele nasceu professor. É incrível. E o seu caso é um caso mais especial ainda. Nasceu para. O que a Tamara está colocando aí é uma coisa extremamente importante para a gente falar aqui, que é o seguinte: a pessoa, o comunicador, seja ele de qualquer forma, seja atuando, seja um professor, seja qualquer coisa, isso mesmo. Ele precisa muitas vezes entender que nem sempre ele se faz entender. E se ele não está se fazendo entender, alguma coisa está errada. E ele precisa ter mais tranquilidade, paciência, fazer, peraí. Eu preciso mudar o meu jeito. Não vai, então, não entendeu? Então, tem coisa errada na minha comunicação, né? Então. Mas normalmente as pessoas acham que o outro que está errado. Se você não me entender, o problema é seu. Eu estou dizendo certo, você que tem que me entender. E muitas vezes não é assim que funciona, né? Então, é uma mensagem bem bacana essa que a Tamara trouxe. É isso aí mesmo. Aí, assim, para a gente já começar a partir para o nosso final do programa, eu queria que você, Tamara, destacasse aí algumas histórias, alguma coisa que marcou no convívio aí com as pessoas com deficiência visual, seja engraçada, seja alguma coisa que te impressionou, enfim. E depois vocês dois também, alguma história que marcou com ela, além do que vocês já falaram. Essa questão da comunicação, eu vou até então dar um exemplo, né, que me fez ali, foi o start que eu falei, uau, eu preciso mudar aqui as minhas palavras, e até um exemplo do Bruno, nada mais justo de falar com alguém que está aqui presente, né, então não é falando de ninguém pelas costas. Bruno, eu vou contar um caso nosso. Jesus Cristo, agora vem. Que medo. A gente ia preparar um bolo
não sei se era bolo, sei que na receita, não sei se você vai lembrar desse caso, Bruno, mas assim, eu falei, Bruno, coloca então na bacia 2 xícaras de farinha de trigo. E o que o Bruno fez? Ele colocou na bacia a xícara. Jesus Cristo. A xícara, eu falava assim, Bruno, é a xícara de trigo. E ele colocava a xícara física com farinha de trigo, mas assim, ele não derramava a farinha. Deus do céu. Eu falava, cara, o que eu preciso dizer? Então, Bruno, derrama a farinha de trigo na bacia. Aí ele entendeu. Aí ele entendeu. Você manda ele pôr a xícara e colocava a xícara. Ele colocou a xícara, entendeu? Ao pé da letra. Tá certo. Tá certo. Nossa, mas esse tipo de coisa acho que aconteceu muito com você, né, Tamara? Você falar uma coisa e a pessoa fazendo no literal aquilo que não era o esperado. Ele não tá me vendo. De repente ele nunca fez um bolo. De repente, isso é certeza, né? De repente. Eu também nunca fiz um bolo. E agora assim, uma história assim, que tinha o grupo inteiro, né? Essa história é muito engraçada. É um grupo inteiro e eles me pediram pra gente assistir e, portanto, eu tinha que narrar o filme e eles escolheram o filme. Que filme vocês querem assistir? Eles queriam assistir Bruna Surfistinha, e ela contou. Que foi lançamento. Eu ia ficar quieto, ela contou. Imagina eu narrando o filme Bruna Surfistinha. Eu falava, gente, então você tem que fazer. Eu me recuso a narrar. Pula, cria aí a imaginação de vocês. Bora, pula pra outra cena. Jesus. Aí, gente, vocês lembram de quem? Quando ela conta esse caso aí, vocês lembram de quem? Não sei, lembro de alguém? Não sei. De quê? Não te faz lembrar de ninguém, Bruno? Eu lembro do Mazinho. Não, lembro do Mazinho. Ô, louco. Tem que lembrar da nossa querida amiga Rosa Matsushita, que tá fazendo curso especializado nisso. Xexóloga. Ela falou bem isso lá, que ela vai fazer um curso agora, Tamara, que chama... seria para audiodescritores que querem descrever. Não, é bom pra Tamara fazer esse curso aí. A Tamara seria bom. Que legal! Então, mas o comentário. Eu não preciso nem de curso, gente. Eu narrava. Não era meninas. Eu narrava. Eu queria ter visto, eu não vi esse filme com você. Você não assistiu, Bruno Surfistinha? Não tava. Com você não. Ele não tava. Depois eu vou chamar ela pra eu assistir, pra ela narrar. Vai sim. O marido dela vai pra cima de você vai ver. Marcelo? Hã? Você estava? Eu tava, lógico. Eu até pensei em falar isso, eu falei, vou ficar quieto, vai. Deixa ela que fale. E não é que ela falou? Não, esse dia foi muito engraçado, não podia deixar de contar. Esse dia foi um dos dias mais pitorescos de toda a história. Mas eu fiz esse comentário, Tamara, porque é justamente isso que a Rosa e o Bruno colocou aí, né? A Rosa fala o seguinte: a pessoa precisa estar disposta a fazer esse tipo de curso e usar os termos que cabem para aquilo, né? E você, coitado, não tinha isso e teve que se virar, né, para fazer aí a narração e a descrição de um tema que é sensível para algumas pessoas. Ela fez o curso na prática mesmo. Foi. Na raça, né, digamos. Mas foi na onde? Isso no cinema? O Degir, comigo foi o Degir. Vocês estão lá na instituição mesmo. O Degir. O filme foi lá, então. O filme foi lá, rodando num PC. Coisa linda. Não tinha nem tocador, foi no PC mesmo. É aquela tela, aquele monitor verde que tinha antigamente. Mas, aquelas antigão. Então, Tamara, acho que a gente está se encaminhando para o final do programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal que está acompanhando a gente, para os seus colegas aí que
fizeram o mesmo curso que você, ou que estão fazendo agora, né, o curso de TO, o que você deixa de mensagem para esse público? Os desafios são imensos, sim. Sim, é um desafio lidar com as relações humanas. Todo mundo tem a sua limitação, né? Todo ser humano tem a sua limitação. E trabalhar o cotidiano saudável, com autonomia, com independência, é um desafio para todas as pessoas, para todas. E a mensagem que eu deixo é para ter leveza, né? Para estar 100% atento em cada gesto, em cada movimento, não perder um estímulo que a natureza dá, né? Seja sonora, seja tátil, visual. Tudo faz parte do nosso crescimento enquanto pessoa, enquanto ser vivo que está aqui explorando esse mundo. Tá aí atento, né, para viver esse cotidiano com leveza, com amorosidade. E essa turma aí me fez ter essa visão assim, mais abrangente desse experienciar o mundo, né, com alegria, independente das suas limitações. Só voltando um pouquinho, qual foi o primeiro cego que você viu na sua vida, assim, além daqueles atravessar a rua, todas essas coisas? Qual que foi? Você lembra? O primeiro cego que eu já vi na minha vida, eu acho que eu nunca vou esquecer, eu era criança, e eu estava indo para Bahia visitar meus avós, e numa das paradas do ônibus, né, eu fui de ônibus, uma das paradas eu agarrei na minha mãe, assim, porque tinha um cego bem na porta. Você assustou com o cego? Eu assustei, porque ele ficou tateando, assim. Aquela bengala na mão assustou mesmo. A menina era uma criança. Foi a primeira vez, eu era uma criança. Mas você sabia que ele era cego ou achou que era um cara estranho e foi perguntar o que esse cara tá fazendo aí? De Varginha, assim. Eu não tava entendendo, ele tava com os olhos fechados e assim, tateando, assim, né? Eu achei que ele ia me pegar. Pegar ela, exatamente. O cego é assustador, de fato. Mas é aquele negócio... Né, cego é que nem palhaço, assusta as criancinhas, é verdade. É complicado. Ninguém tinha te explicado antes o que era uma pessoa com deficiência visual, né? Você vai pegar o seu filho, por exemplo, seu filho tem lá, quantos anos ela tinha? Uns 3, 4 anos. Ô filho, hoje nós vamos aprender o que é um cego. Ninguém vai fazer isso, né? Eu sei. Não acontece, é impossível. Tinha que fazer pai, tá? Não faz, mas tinha que fazer. A inclusão não chegou a esse ponto ainda. Então. Deixa eu pegar uma criança e falar, hoje nós vamos na escola. Titia vai ensinar você o que é ser cego, criancinha. Né? Os desenhos já tem mais acessibilidade. Não, mas... Acho que as crianças já estão crescendo já com o convívio, né? Então, mas o exemplo da inclusão seria isso, pegar a criancinha, né, de 3, 4 anos e falar, vamos aprender o que é um cego, pegar bengala, mostra, braille, né? Zóio costurado. Então, o certo seria esse, porque né? Senão assusta a criança. Então, mas por exemplo, você tem as crianças cadeirantes também, então tinha que passar por tudo um pouco, né? Para pelo menos saber que essas outras crianças existem. Só que parece que as outras deficiências, elas são, não sei, por exemplo, um cadeirante, eu não sei se assusta a criança, porque parece que eles são mais incluídos naturalmente. O cego ficou milhões de anos preso, né? Por vários motivos. E sei lá, não sei, eu tenho a impressão que até hoje acontece de crianças assustarem. Uma vez estava eu e Magnólia numa cidade pequena aqui, Itatiba, Tamara conhece, e era plena noite de Natal, e tinha eu e o Magnólia na rua. Eu falei, pô, vão assustar as criancinhas, estamos esperando o Papai Noel, aparece 2 cegos. Mãe, o que é aquilo, Papai Noel? O que ele tá querendo na mão? Então é um negócio interessante. Bom, chega, né? E você, Marcelo, qual que é a história que você lembra da TO? Da minha parte ou do meu companheiro de... Eu tinha o nosso companheiro Dito também, né? Bastante aflito em aprender as coisas.
E ele ficava nervoso, muito nervoso, quando não conseguia executar as tarefas. Mas o problema é que ele era vidente, né? Então, Tá. não fazia muito da tempo que TO. tinha perdido a visão. Da TO. Isso, Da conta TO. uma história sua com a Tamara aí, né, no tempo que vocês tiveram aí esses 3 anos aí. Da TO, acho que o momento mais interessante foi quando a gente foi comer lá o lanche da mortadela. E começou a chover tudo, e eu falei, vamos voltar lá. Não, nós vai comer. E passamos na chuva. E depois que parou a chuva, começou um mar de saquinhos plásticos, porque a turma tira as capas e joga tudo na rua. E além do sabor do lanche de mortadela, que eu lembro até hoje, muito bom, por sinal. Uma delícia. Tenho vontade de comer. Nunca mais fui, viu? Para sua informação. Que legal, Então, se tiver a oportunidade de nós ir de novo, por gentileza e camaradismo, leva o marido que eu seguro a vela. Vamos lá. Mas, Tamara, antes da gente encerrar, só queria fazer um comentário aqui que me veio agora aqui, assim, né? Que me parece que você passava muita segurança e alegria para eles, né? Marcelo, o Bruno especificamente estão aqui, mas acho que isso vale para o grupo todo, e isso também é fundamental, né? Para o TO que promove as atividades, né? Com certeza, né? Eles precisam confiar a vida deles, né? Na TO. Aqui, né? A questão é assim, ela tratava a gente sempre normal, como um ser normal, diferente de algumas TOs que eu passei na vida, que era ela lá e eu cá, entendeu? Ela não, era amiga, apesar de tudo. E não é, porque querendo ou não, essa área tem que ser, porque a gente percebe, fala, aquela pessoa, sabe aquela TO com o nariz empinado? Faça assim, 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 eu aqui, você ali? Não, era amiga, ela ficava junto com a gente. Então, tá aí, um exemplo, né? Essa é a minha observação. Bruno, quer comentar alguma coisa? O que eu quero dizer é que é uma profissão que, particularmente, antes de eu conhecer a Tamara, eu tive eu passei por algumas situações que nem o Mazinho passou, né? De pessoas que a gente acaba não tendo aquela confiança, porque... E olha que foram instituições assim grandes, né? Ditas melhores de São Paulo, mas não. E onde eu tive essa confiança que você falou foi com a Tamara, foi com algumas coisas que a gente fez, igual ela contou, né? Dessa parte aí do que eu achei muito marcante da farinha de trigo, que a gente foi fazer um bolo. Aí ela falou da xícara, eu falei, eu acho que precisa pôr a xícara no... Eu colocava a xícara, não, mas eu falei, gente, que loucura, cara, que loucura é essa? É complicado. Mas, essa daí foi de matar o gato. Mas, assim, são experiências que me ajudaram a entender um pouco melhor tudo isso. E, que nas outras instituições que eu passei, eu não consegui entender porque eu não tinha essa confiança para tirar dúvidas, eu não perguntava, não fazia nada, né? Você fica com um bloqueio, é assim o negócio. É isso aí mesmo. Quando a gente se coloca, né? Eu tô falando o profissional, né? Quando o profissional se coloca zerado, né? Tete a tete, vem cá. O que você quer aprender, né? E como você faz? E a partir do que o paciente traz, aí que você faz as adaptações, eu chegava com o copo vazio, o meu copo estava vazio, a minha mente estava vazia, eu não chegava impondo nada. Não, gente, o certo é fazer desse jeito, não existe. Bem isso, eles impõem. É bem isso aí mesmo. Essa é a grande questão. Eu para impor o jeito que tem que amarrar o cadarço, descascar a laranja, não existe. Tem que ser assim. Isso daí já irrita a pessoa. Dentro dos acessórios de tecnologia assistiva, tem um vasto, né, material que facilita. Mas não adianta eu falar, para descascar laranja, você precisa comprar esse instrumento, utilizar esse instrumento, porque é assim que fica mais fácil. Não existe o assim. Mais fácil de cada um, né?
Mas faço pra quem? Pra você ou pra mim? Eu, por exemplo, pego a tesoura ao contrário. Pra mim é mais fácil fazer o quê? Corta torto. Eu pego a tesoura, ao invés de pegar pra frente, eu pego virado pra trás. Cada um tem um jeito. Então, são coisas que não tem como a gente criar um manual. Para descascar a laranja, segure a faca com a mão esquerda, segure a laranja com a direita, faça movimentos de um lado para o outro. Não existe isso. Não né? tem. E isso faz parte aí do entendimento do TO, né? Que ele precisa estar, como você falou, com a mente aberta para encontrar diversas situações, porque cada pessoa tem uma cultura, o seu jeito, suas limitações, né? E ao mesmo tempo saber como orientar para que a pessoa, talvez se você fizer desse jeito, você corre muito risco de, por exemplo, brincar com o Bruno aqui, de cortar o dedo, né? Então, de repente, você pode mostrar alternativas que possa ser mais seguro para a pessoa, mas isso é uma coisa. Se você vê que ela faz daquele jeito, ela não corta o dedo, continua fazendo do seu jeito. Você não, né? Sim, exatamente. Precisa ter isso. Né? Mais do que tudo isso, envolve muita sensibilidade. Né, e só complementando isso aí que você falou, viu, Teco? Dela ser uma pessoa dessa forma, dela deixar a gente saber. Eu lembro até hoje que essa história do dedo, ela perguntou pra mim assim: como que você faz? Aí eu falei: o jeito que pra mim é o que eu acredito que seja, é assim. E ela deixou eu fazer, tanto que eu cortei. Cortou mal o dedo depois disso. Cortou o braço inteiro. Mas aí fica a pergunta, Bruno. Você mudou o seu jeito de fazer porque você cortou o dedo, ou você continuou fazendo assim porque depois você descobriu um jeito que não corta o dedo? Cortei o dedo 2 vezes. Se eu não aprender, eu não aprendo mais, não. Mas o negócio é assim, ela perguntou pro Bruno assim: Bruno, mas como que você faz? Daí é simples, eu não faço, né? Então não tem jeito. É mais ou menos isso, mano, porque a gente não faz certas coisas. Eu, por exemplo, tô falando do Bruno, mas também tem eu na história. Eu nunca fiz feijão na vida. E foi uma vez lá e nunca mais também, viu? Nunca exerci o aprendizado. Eu faço miojo hoje. Miojo não. Olha lá, miojo não precisa cortar, né? Já vem cortado. Na hora que cortar o saquinho, cuidado, hein? Então tá bom. Bom, acho que é isso aí, Tamara. Foi super bacana ter você aqui com a gente. Sensacional. Obrigadão. Né? Super bem disposta, com as histórias super bacanas e trazendo um monte de reflexão importante, né? Que não serve só para o profissional de TO, mas para a vida, né? Se as pessoas tiverem essa abertura de mente para que o que o outro faz e não ficar criticando tudo que os outros fazem, porque não é do jeito que você faz, a gente vai ter um mundo muito mais tranquilo, né, gente? Vou falar pra ela vir conversar com a minha irmãzinha, porque tudo que ela faz é certo. Santo, mas tá barbaridade, mãe. Gratidão, obrigado. Imagine, obrigado a nós. Obrigado a nós sempre. Aqui com vocês. E brevemente vamos fazer mais uma, que ficou muito boa essa aqui. Se bobear, foi a entrevista mais longa de toda a história do podcast Cegaiada. Não, foi uma e muito legal, não cansa em nenhum momento. Podia ficar aqui umas 3 horas. Aqui não. Sim, TO sempre tem causos pra contar. Fora as coisas que ela não falou. Ela focou muito no cego e as outras coisas. Vamos trazer ela pra falar de outras coisas. Vamos trazer ela pra falar de moradores de rua. Vamos. E saúde mental também. Bacana. Saúde mental que ela tá trabalhando agora, super bacana também. Porque o universo atual agora da saúde mental, né? Também, outro. Todo mundo tá aí precisando de alguma maneira melhorar. Todo mundo é meio louco, não tem jeito. Quem não tá, né? De perto todo mundo é louco, né? Meu sonho é ser a mais louca de todas. A loucura faz eu ser quem eu não sou. Olha que bonitinho. Coisa linda. Beijos, tudo bom? Gente. E então parabéns. É isso. Obrigado. Aplausos. Espera aí só um pouquinho. Aplausos. E beijos. Pronto, agora vai. Um beijo. Não, então, gente, é só passando aí para agradecer a Tamara mais uma vez. Obrigado por ter participado com a gente. Agradecer vocês, Bruno e Marcelo, por mais um programa. Super bacana estar aqui com vocês. Nesta coisa maravilhosa, maravilhosa, que é o Cegaiada. E até uma próxima
Tchau, Bruno! É isso aí, meu povo. Muito obrigado, Tamara. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou por aqui. Né? Espero que vocês tenham curtido demais aí o nosso papo. E semana que vem tem mais conteúdos maravilhosos aqui para vocês. E, por favor, se inscrevam no nosso canal. Ativem o sininho aí para não perder as notificações. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam aí do nosso bate-papo de hoje. E é isso aí, meu povo. E também acessem aí, escutem a nossa Rádio Vox Vision pelos aplicativos aí, Rádios Net, e também pelo próprio aplicativo Vox Vision. É isso? É isso aí, olhar diferente que tem histórias. O podcast Cegaiada é um conteúdo compartilhado do canal Olhar Diferente, em parceria com a Vox Vision. E aí, gostou do que ouviu? Então indique a Rádio Vox Vision para os seus amigos. E vá até o YouTube, procure por Olhar Diferente, se inscreva, comente, compartilha e curta o nosso canal. Eu não sei, às vezes eu fecho o olho e fico conturbado. Por quê? Escuro. Podcast Cegaiada. Ah, por hoje chega. Morri. Logo mais um. Podcast Cegaiada.